Olá pessoal, Edilia CBA entra na timeline de vocês mais uma vez e hoje a gente vai falar de aprender a empreender. É isso mesmo, tem como aprender a empreender? Eu digo que sim, sempre tem como aprender alguma coisa, principalmente se for a empreender, não é verdade? E antes de começar, quero aqui dar a minha dica para os profissionais da beleza que querem aumentar o faturamento do seu empreendimento. Então, você, cabeleireiro, esteticista, médico, dermatologista, biomédico ou até donos de academia que ainda não conhece o Clube Elia, tem que conhecer. O Clube Elia é um clube de vantagens onde você consegue 60% de desconto em produtos dermocosméticos. É isso mesmo, 60% de desconto em produtos de altíssima qualidade e rentabilidade. Então venha você também fazer parte do clube que mais cresce no Brasil. Não fique de fora. E vamos lá, que hoje eu quero falar com vocês sobre marketing, quero falar com vocês sobre projeção de vendas, fluxo de caixa, quero falar sobre desequilíbrio de caixa e quero falar sobre mercado, tá bom? E o primeiro de todos eu quero falar com vocês sobre mercado. O que é mercado para você, né? O que é pesquisa de mercado para você? Vamos lá entender então. Eu primeiro vou falar aqui para vocês que ao decorrer do vídeo eu vou dar várias dicas de como a gente deve agir para abrir o nosso primeiro negócio ou consertar alguma coisa no seu negócio aí, tá? Quero dizer que isso não é uma receita de bolo, que isso vai funcionar para você veemente, né? Que o que pode ser bom para você pode ser bom para outro, né? Não pode ser bom para outra pessoa, mas são coisas imprescindíveis que você precisa ter entendimento que isso funciona quando a gente vai abrir o nosso próprio negócio e que a gente tem que fazer, tá? Muitas vezes a gente emprega um dinheiro de alguns anos de trabalho em busca do sonho de ter o nosso próprio negócio. E a gente vê esse sonho ruir porque a gente deixou de fazer algumas tarefas simples e básicas de serem cumpridas no dia a dia. E essas são, né, a primeira de todas, que é a pesquisa de mercado. E como é que a gente faz pesquisa de mercado, Eide? É muito simples, você precisa de papel, caneta e boa disposição para sair por aí perguntando e conversando com as pessoas e com seus concorrentes. É isso mesmo, você precisa conhecer os seus concorrentes, precisa saber quem eles são, quais são os preços que eles estão aplicando, como eles estão trabalhando, como eles atendem os seus clientes, né? Para você entender como é que você vai aplicar isso no seu empreendimento também. Você precisa conversar com as pessoas ao entorno da região para ter um feedback legal, para saber se o ticket médio do seu produto está adequado ao que as pessoas podem pagar, né? Porque muita gente quer abrir um negócio e quer oferecer um produto que as pessoas não estão podendo pagar por aquele produto naquele local. Então a gente tem que buscar uma outra localidade, um outro tipo de público para poder alcançar o nosso ticket médio ou diminuir, ver a situação e diminuir esse ticket médio para que a gente possa alcançar o nosso desejado sonho de ter o nosso empreendimento aberto ali naquele local. Então tudo isso a gente consegue fazer pela pesquisa de mercado. Com essa pesquisa de mercado, você vai conseguir fazer esse entendimento aí, tá? De cliente, quem são seus clientes, qual é o ticket médio, como seus concorrentes estão comportando naquele local, quais são as coisas que o seu concorrente não faz, que dá para você fazer, que dá para você melhorar, né? Então, tudo isso você consegue fazer com a pesquisa de mercado. Então, é o primeiro passo, gente. Quando a gente sonha com empreendimento, geralmente a gente escreve como a gente quer a cor da parede, como a gente quer as coisas, né? E depois que a gente faz a gente coloca esse sonho no papel, a gente tem que correr atrás. E a primeira corrida nossa é fazendo a pesquisa de mercado, tudo bem? Depois que a gente faz a pesquisa de mercado, a gente tem que entender um pouquinho de marketing, como é que funciona o marketing, né? Muitos vão dizer, mas o que é marketing? Marketing é propaganda? Gente, marketing pode ser propaganda, mas aqui a gente vai falar sobre algumas regrinhas de marketing, né? E eu vou falar sobre Felipe Kloten, depois vocês podem pesquisar um pouco mais dele sobre na internet. Mas ele nos ensinou e deixou aí 4 P's do marketing, que são os 4 P's que eu vou falar aqui para vocês, tá? E o primeiro P é produto. O primeiro P de Kloten, ele vem falando de produto. O que é produto? Então, dentro dessa linhagem de produto, tem 2 tipos de produtos, que são produtos tangíveis e produtos intangíveis. E agora, você vai me perguntar, o que é um produto tangível, Eide? Produto tangível é aquilo que você pode pegar,
né? Por exemplo, quando você compra um carro, você pode pegar no carro e pode dirigi-lo. Isso é um produto tangível. Um produto intangível pode ser uma viagem, por exemplo. Você não pega na viagem, mas você vai fazer a viagem. Então, você já definiu aí qual é o seu tipo de produto? Você tem um produto tangível ou um produto intangível? Né? Tem que saber certinho para você relacionar dentro das relações do marketing. Então, e tem gente que aplica os dois. Tem gente que vende produtos tangíveis e produtos intangíveis. E não tem nada de errado com isso. O importante é só saber o que você está vendendo, o que você está ofertando, tá? E depois do produto, a gente tem a praça, né? Como esse produto vai ser disponibilizado? Né? Você vai vender esse produto numa loja física? Vai ser uma loja digital? Como esse produto vai chegar até a mão do cliente? Como ele vai receber? Vai ser via correio? Vai ser por um motoboy? Vai chegar em boas condições? Vai chegar inteiro, intacto, perfeito, em perfeitas condições? Então, esse é o segundo P. O terceiro P vem falando de promoção. E não é essa promoção que você está pensando, né? De desconto. Mas sim de como esse produto vai ser veiculado, como as pessoas vão conhecer o seu produto. Vai ser através de jornal, de revista, de mídias sociais, de alguém famoso vai falar desse produto para você, né? Você precisa ter em mente como é que vai funcionar essas promoções, tá? E aí depois vem o preço, né? Esse preço, ele tem que ser justo, né? E ele tem que ser aplicável conforme a concorrente também, os seus concorrentes também. Porque não adianta você ter um preço muito alto ou muito baixo do que os seus concorrentes estão aplicando, que daí você fica fora do mercado, né? Então, por isso que a pesquisa de mercado é importante, para você saber qual é o preço que os seus concorrentes estão aplicando ali naquela localidade, tá bom? Quem usa muito esses 4Ps do marketing aqui na relação de preço são os postos de gasolina. Geralmente eles tabelam o preço, né? Todos geralmente têm o mesmo preço. E aí o cliente escolhe o posto conforme o seu gosto, né? Ou conforme o que o posto oferece alguma coisa a mais, uma vantagem a mais. Por isso hoje os postos também têm... oferece clubes de vantagem, né? Onde você abastece tantos quilômetros, você ganha tais prêmios, ganha lavagem, ganha várias coisas. Então, você acaba escolhendo um posto por afinidade, né? Pelo que ele te oferece de melhor. Então, o preço está aplicável aí dentro desses 3 P's do marketing, tá bom? E tem os especialistas ainda dizem que ainda tem mais 3 P's que são muito relevantes e eu sou de acordo com eles e não vou deixar de falar deles, tá? Que é o P de pessoas, que são as pessoas que estão envolvidas com você nesse trabalho, tá? São seus clientes ou são seus funcionários, você tem que ter um marketing voltado para eles, para que eles possam estar sempre ali com você, tudo bem? E tem o segundo P da disposição, que são os produtos na disposição, eles são vendidos melhores e em mais quantidades. Como que é isso, Eide? Vamos lá para um exemplo bem básico. Por exemplo, uma loja de outlet, tipo Marisa, Riachuelo, quando você compra um produto, você vai até o caixa fazer o pagamento, você pega uma fila onde tem um corredor com vários produtos dispostos em gôndolas, né? E ali tem agenda, ali tem caneta, ali tem carregador de celular, ali tem vários outros produtos que muitas vezes você nem está precisando, mas está disposto à sua visão e de fácil para pegar, você acaba pegando e consumindo mais do que você precisa ou necessita. Essas são as disposições de produto. Então, um produto que está num visual bonito, que está com uma boa iluminação, está fácil para o cliente pegar, é mais vantajoso para que ele leve para casa e para você do empreendimento vender mais. Então, tenha uma boa disposição dos produtos que você vai ter mais vendas no seu empreendimento, tá bom? E o processo. O terceiro P é o processo. Como é esse processo? O processo é o seguinte... São as regras, né, que se você aplica aí dentro do seu empreendimento. Como é que você tem essa disponibilidade de trocas, como é que você aplica as regras no seu horário dos seus funcionários. Todas as empresas têm regras. Então, tá dentro desse processo aí dos P's de marketing também, tá bom? Então, é importante a gente saber de marketing para isso, a gente saber usar a nosso favor o marketing. Projeção de vendas, agora eu quero falar com vocês, tá? A projeção serve para que a gente possa projetar quantas pessoas a gente pode atingir no dia, no mês, na semana, com vendas que a gente possa fazer. E a gente fazendo essa projeção de vendas, a gente consegue saber quantas pessoas a gente atinge vendendo produto para elas e a gente consegue fazer o cálculo de quanto a gente vai lucrar, né, para que a gente possa aí, então, comprar produtos, fazer aquisição de funcionários, fazer a nossa vida pessoal também em cima dessa projeção de vendas. É basicamente para isso que serve.
Então, bem rápido e bem básico, você vai entender assim. A projeção de vendas, ela vai servir mais ou menos assim. Você vai somar aí quantas pessoas naquela localidade onde você quer abrir o seu empreendimento vende o mesmo que você quer vender. Suponhamos que você venda bolo de pote. E aí você vai lá na sua pesquisa de mercado, você conseguiu ver que 5 empreendimentos vendem bolo de pote naquela região, aí no seu bairro, tá? Vamos delimitar isso para o seu bairro. E você é o 6º empreendimento que vai abrir. Só que daí você tem que contar quantas pessoas ali estão consumindo esse produto por dia, né? Então, suponhamos que ali numa empresa X, eu tenho 200 funcionários. Esses 200 funcionários tomam café e comem bolo de pote. Na empresa Y, eu tenho mais 300 funcionários. Então, juntando com a empresa X, com a empresa Y, eu tenho 500 pessoas. Então, 500 pessoas estão consumindo esse produto em 5 empreendimentos. Com o meu vai ser 6. Então, você subdivide essa quantidade de pessoas por quantidade de empreendimentos que tem, você vai ter mais ou menos aí a quantidade de pessoas e produtos que elas vão estar consumindo ali ao entorno daquele bairro, daquele local onde você quer estar abrindo esse empreendimento. Com isso, você consegue fazer essa projeção de vendas. E como eu falei, a projeção de vendas vai te ajudar muito você estabelecer quantos produtos você vai ter que fabricar ou você vai ter que ter para vender no dia, no mês, na semana, conforme o decorrer desse tempo aí, tá? E com isso você consegue fazer aquisição de equipamentos, de funcionários, né? Consegue projetar a sua vida financeira pessoal dentro da sua vida financeira profissional, tá bom? E para isso que serve a projeção de vendas. Ela é muito importante, gente. Não deixe de fazer projeção de vendas, tá bom? Planejamento financeiro, né? O nosso outro tópico. Planejar e cuidar das finanças empresariais requer um pouco de prática e dedicação, né? Por que eu falo prática e dedicação? Prática porque você vai ter que praticar todos os dias, não tem como fugir disso. E dedicação porque você vai ter que se dedicar algumas horas, minutos, algum tempo da sua vida para fazer isso. E algumas tarefas a gente não tem como fugir delas, a gente simplesmente tem que se abdicar e fazer bem feito, para que as coisas não deem errado, tá? Então, vamos lá. Independente da sua empresa seja um comércio, seja uma indústria, seja de serviços, você vai ter que fazer isso daí. E a gente tem que entender que ela possui gastos, né? E quais são os gastos de uma empresa, né? De um empreendimento? Eu vou colocar em 2 gastos, né? Que vão gerar essas receitas, né? O que é receita? Receita é a entrada de recursos provenientes de vendas de mercadoria ou de serviços, tá? Então, dentro da entrada dessa receita, dessas vendas que você faz, você tem 2 gastos. Esses 2 gastos são chamados de despesas fixas e despesas variáveis, tá? E agora vamos mais devagar um pouco para você entender o que é despesas fixas e o que são despesas variáveis. Despesas fixas são despesas que você vai ter mensalmente. Quer sim, quer não, se chover ou se fazer frio, elas vão vir. Quando você abre uma porta, geralmente você vai ter água, luz, aluguel, funcionário para pagar. E a gente pode eleger isso como despesas fixas, né? Porque elas vão vir todo mês. Apesar que água e luz pode variar conforme a sua produção, mas ela não deixa de ser uma despesa fixa, tudo bem? E o que é uma despesa variável? A despesa variável é aquela despesa que você vai ter conforme a sua produção, conforme a sua venda, né? Então, se eu produzir mais, o meu variável ele vai subir mais. Se eu produzir menos, o meu variável vai ser menos, né? E eu espero que o seu variável seja sempre mais, que você sempre esteja produzindo e vendendo mais. Mas a despesa variável, ela se encaixa aí dentro, tá? Se eu gasto R$10 para produzir esta caneta, eu tenho que saber que se eu produzir 2 dessas, eu vou gastar 20, tá? Então, isso é uma despesa variável. Então, se eu produzir 30 canetas dessa, a minha despesa variável ela vai subir. Se eu produzir 20 dessa, a minha despesa variável vai diminuir. Então, isso é uma despesa variável. Entendendo o que é despesa fixa e despesa variável, a gente consegue fazer esse planejamento financeiro, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente já entendeu o que é despesa fixa, né, o que é despesa variável, eu vou lá conversar com vocês sobre ponto de equilíbrio e margem de contribuição. Agora, se você não tem papel e caneta, eu te aconselho a pegar o papel e caneta para que você anote, porque a gente vai fazer um cálculo aqui para você entender se sua empresa está indo bem ou se sua empresa está indo mal,
né? E o que é ponto de equilíbrio? Eu digo que ponto de equilíbrio é quando a empresa chega num nível, é como se ela estivesse na média. Ela não tá nem ganhando e nem perdendo. Ela tá produzindo de uma forma que ela não ganha e não perde. Ela consegue se manter, tudo bem? E a gente, para entender se a sua empresa está no ponto de equilíbrio, a gente precisa fazer um cálculo da margem de contribuição, né? E eu vou ensinar para vocês fazer esse cálculo aqui. Né? Sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer o cálculo de margem de contribuição, para a gente chegar no nosso ponto de equilíbrio. Mas como que eu faço o meu cálculo de margem de contribuição? Você vai pegar o seu produto, por exemplo, você leva R$20 para produzir, não, você quer vender essa caneta por R$20, certo? Só que você leva R$10 para produzir essa caneta. Então, você precisa fazer uma conta de subtrair. Você vai lá, subtrai 20 por 10. Vai te sobrar 10, certo? Pega esse 10 e guarda. Esse 10 é o valor que representa a sua margem de contribuição, tá? O que a gente usou para fazer esse cálculo? A gente usou o preço de venda do produto final, tá? E a gente usou a despesa variável. Lembra que eu falei para você que a gente tem uma despesa variável? Então, a despesa variável está dentro disso, que é a quantidade de dinheiro que você gasta para produzir um produto. Então, se você gastou R$10 para produzir esse produto, a sua despesa variável desse produto é R$10, né? Mas o valor de venda é 20. Você já sabe que dá para vender por 20. Então, você fez uma continha de subtrair. De 20 menos 10, sobram 10. Então, esse valor que te sobra aí é a sua margem de contribuição, certo? E como que a gente faz para achar o ponto de equilíbrio? É fácil, não tem segredo. Você já sabe o que é despesa fixa, você já provavelmente já somou suas despesas fixas, já descobriu aí, suponhamos que sua empresa tenha R$500 de despesa fixa todo mês. Então, você pega o valor de despesa fixa e divide pela margem de contribuição, que foi R$10. Lembra da caneta? Então, divide aí, vai dar 50, né? E o ponto de equilíbrio é a quantidade em unidades que você precisa vender desta caneta para poder chegar ao ponto de equilíbrio. Então, com essa conta de 500 dividido por 10, você consegue entender que a sua empresa precisa produzir 50 unidades dessa caneta, tá? Para ter ponto de equilíbrio, isso mesmo. E aí, quando que eu vou ter lucro? Você vai ter lucro a partir daí, tá? A partir que você supera o ponto de equilíbrio é que a sua empresa vai começar a ter lucro, tudo bem? Então, se você entendeu aí o que é ponto de equilíbrio e margem de contribuição, parabéns. Se você não entendeu, volta o vídeo um pouquinho, tá? Faz pausadamente que você vai entender. E é importante que você entenda e que você saiba calcular esses custos fixos e variáveis para você chegar nesse ponto de equilíbrio da sua empresa, para você ter a certeza que a sua empresa não está no vermelho, tá? Que ela tá rodando no azul, pelo menos. E vamos lá falar de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa é algo que eu digo para você que é muito importante você saber sobre fluxo de caixa. E é uma coisa que poucas pessoas fazem hoje em dia, né? Porque acha que é algo maçante, algo difícil de fazer. Ai, não quero fazer fluxo de caixa, algo chato. Gente, tem que fazer fluxo de caixa. Por que que fluxo de caixa é importante, né? Ele te traz alguns benefícios. Parece bobo, mas não é. A gente tem que fazer, né? Você vai conseguir controlar melhor o movimento das entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. E é simples fazer, não tem muito segredo, né? Tem gente que compra uns cadernos assim bem grandes para fazer fluxo de caixa. Não tem nada de errado com isso, até acho legal. Você compre mesmo e faça, porque você vai precisar, uma hora ou outra, entender aonde que é que tá as falhas, não é verdade? Então, vamos lá. Dentro do fluxo de caixa, você vai ter três, né? Você vai ter três coisinhas aí para saber organizar, que é o saldo inicial, que, né, são as entradas, e você vai ter as saídas, entradas e saídas, e depois você vai ter o saldo final, né? E como que a gente organiza isso, né? Com o saldo inicial, você vai entender quanto que você está tendo para começar aquele dia, né? Esse saldo inicial, ele vem geralmente das vendas, tá? Ou do seu capital de giro. O que é capital de giro? Capital de giro é aquele dinheiro que você empregou no seu negócio quando você começou, né? Quando você estava lá na empresa trabalhando para alguém, pegou aquela rescisão, aquele dinheiro e colocou nesse empreendimento,
para começar, isso se chama capital de giro. Ele vai estar ali dentro dessa empresa para ajudar você a se fortalecer durante um período, que eu digo que é o período de 12 a 24 meses. Então, a gente tem que entender que a gente passa por esse período aí, de 12 a 24 meses, para poder estabelecer essa empresa, né? A sair desse ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, né? Algumas empresas conseguem sair bem antes disso e algumas não, porque às vezes não aplica algumas coisas básicas como essa que a gente está aprendendo aqui nesse vídeo, tá? Mas esse capital de giro serve basicamente para isso, tá bom? Então, dentro da entrada, você vai ter ou capital de giro ou o dinheiro que você produziu durante aquele dia, que foi o dia anterior. Então, você vai somar esse dinheiro, saber quanto tem naquele dia, né? Você vai somar as entradas e as saídas, que são as vendas que entraram e os pagamentos que você fez durante o dia. E é muito, muito importante que você saiba que esses pagamentos têm que ser registrados. Como que eles vão ser registrados? Você tem que saber se foi pagamento de cartão, se foi de cheque, se foi boleto, as saídas também. Você tem que saber como é que você pagou essas contas que chegaram para você, esses boletos que chegaram para você. Se você pagou no dinheiro, se você pagou no cheque, se você pagou no cartão. Então, é importante você ter esse controle aí, tá? E aí, no final do dia, você tem um saldo final, né? Com esse saldo final, você recomeça o dia novamente, fazendo o seu fluxo de caixa, tá bom? Tendo o valor da entrada, o valor de entradas e saídas, o seu saldo inicial, o valor de entradas e saídas e o seu saldo final. E você pode ter alguns benefícios com isso, tá? É importante a gente saber dos benefícios. Parece boa, mas é importante a gente saber dos benefícios, tá? Com ele você vai conseguir se antecipar, né? Se tem dinheiro para você fazer um pagamento de um boleto para um fornecedor, né? É importante você entender isso. Se você vai ter esse dinheiro já para pagar esse fornecedor ou não, com isso você ganha tempo ligando para o seu fornecedor, reagendando uma nova data para fazer um novo pagamento para ele, né? Vai que aquele dia não foi um dia muito bom, né? Ou vai que aquele dia foi um dia muito bom e aí você conseguiu fazer boas vendas, então daí você vai ter um outro benefício, que é poder antecipar boletos. E quando a gente antecipa boletos de fornecedores, a gente consegue uma coisa, descontos, né? Quem não gosta de descontos, não é verdade? Então você consegue negociar, ter e barganhar descontos com o seu fornecedor, né? Que é muito importante. Quando a gente consegue bons preços com os fornecedores, a gente consegue ter uma margem de lucro melhor também, tá? Então, com isso, você fica aí atento, né, ao seu fluxo de caixa, sabendo que você pode empregar melhor as coisas, os pagamentos, as entradas e as saídas dentro do seu empreendimento. E agora nós vamos falar sobre desequilíbrio de caixa. E com o desequilíbrio de caixa, a gente consegue entender algumas coisas que podem estar acontecendo dentro do nosso empreendimento, tá? Que pode estar nos levando a algum lugar que a gente não quer, né? Que é a falência da nossa empresa. E a gente consegue consertar, se a gente consegue ver os defeitos a tempo, a gente consegue consertar esses problemas. Então, tá? E o primeiro dele é custos fixos muito altos, né? Então, é uma das coisas que a gente vê lá nos primeiros tópicos, né? Que os custos fixos têm que ser bem calculados. Porque se eles estão muito altos, vai fazer com que a gente perca dinheiro, né? E tudo que a gente não quer é perder dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro. Então, como que eu consigo controlar esses custos fixos aí, muito alto? A gente analisa, vê e soma e ressoma, né? Não tem como fazer de outro jeito, a gente tem que fazer cortes. É isso mesmo. Corta lá o aluguel que tá muito caro, ou tenta renegociar, procura um outro ponto, um estabelecimento melhor, que você consiga. Vai ter que fazer tudo aquilo de novo, fazer a pesquisa de mercado, vai ter que fazer. Mas se não tá dando certo, a gente tem que correr atrás do prejuízo enquanto há tempo, tá bom? Então, quando a gente tem despesas fixas muito altas, a gente tem que dar uma cortada, né? Nas despesas variáveis, a gente não consegue fazer muito isso, porque as despesas variáveis, ela já vai tocar um pouco na qualidade do produto. Se a gente toca um pouco na qualidade do produto, a gente pode estar perdendo, né, um ponto muito importante, que é vender produtos de qualidade. E a gente tem que entender que a gente tem que oferecer produtos de qualidade para a gente estar competindo no mercado hoje, tá bom?
Então, nos custos fixos dá para mexer e a gente tem que rever e rever aí, porque alguns custos fixos, eles podem entrar aí como supérfluos, né? Às vezes você tem uma internet muito cara no seu estabelecimento, né? Um exemplo, que não é necessário, você não está utilizando aquela internet naquele momento, com aquele potencial todo. Então, você vai lá dar uma enxugadinha nessa conta aí, já é uma coisa que você vai estar reduzindo. A gente pensa que não, mas se a gente reduzir um pouquinho de cada custo fixo, a gente consegue uma boa economia no final, tá bom? Vendas reduzidas. Se o seu concorrente está vendendo, por que que você não vende, né? Por que que você não vende se o seu concorrente vende? Então me diz aí, o que está acontecendo com as suas vendas? Então, vamos lá estabelecer metas, né? Estabelecer metas é importante. E tem gente que estabelece metas mensais, semanais, e eu gosto de estabelecer metas diárias, porque as metas diárias me dão a possibilidade de que eu faça que um novo dia seja melhor que o outro, né? Porque se eu estabelecer uma meta muito grande, muito ampla, ela vai demorar para mim atingir ela, e se eu não atingir essa meta nesse período de tempo, como que eu vou conseguir correr atrás para atingi-la novamente? Não tem como. Então, a minha dica aqui é: faça metas diárias, porque as metas diárias você consegue correr atrás do prejuízo. Porque se hoje eu não conseguir bater a meta, amanhã eu consigo, né? E se amanhã eu não conseguir, eu vou tentar bater no outro dia. E aí, durante aquela semana, eu consigo ver quantos dias eu bati de meta e quantos dias eu não bati, para que na outra semana eu consiga estabelecer isso. Porque daí, quando chega no final do mês, né, é mais fácil para você contabilizar que você conseguiu bater mais metas do que não bater, né? Então, faça metas diárias, essa é a dica. Estoques cheios e caixas reduzidos. É lá, né, que entra na projeção de vendas que a gente tinha falado, então a gente tem que saber certinho, né, contabilizar. Não adianta a gente, muitas vezes, o empreendedor, para fazer um estoque muito alto, muito grande, porque ele pensa assim, alguns empreendedores que estão começando, que têm uma cabeça mais madura, eles pensam assim: eu vou comprar e todo o dinheiro que eu ganhar da revenda aqui, eu vou fazer mais estoque, mais estoque, mais estoque, mais estoque. Dependendo do produto que você atua, não compensa muito fazer um estoque muito alto, né? Porque o que vai adiantar você estar com o estoque cheio e o seu caixa tá com pouca grana, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer para isso daí? A gente vai usar a projeção de vendas que eu te falei, né? A gente vai ter que usar lá a projeção de vendas para saber certinho quanto que eu tenho nesse mês, quanto que eu vou ter nesse dia, quantas pessoas eu consigo atingir nesse dia para fazer vendas nesse dia, né? Que a gente já volta lá para a questão das metas, né? Que eu falo sempre das metas diárias, que são importantes. E com isso você vai conseguir fechar um mês mais tranquilo, né? E vai ter um estoque aí mais equilibrado, mais harmonioso. Porque nada adianta você ter um estoque muito cheio e tá com caixa reduzido, não é verdade? E aí agora vamos lá para vendas que não geram lucro. Essas vendas que não geram lucro. Como é que você tem vendas que não geram lucro? Às vezes você está fazendo promoções demais, né? Você tem que prestar atenção se você não tá fazendo essas promoções. E quando eu digo promoções aqui, não são as promoções do 4P de Clothing, são as promoções de descontos, tá? Essas promoções muitas vezes com descontos não tá sendo vantajosas para você e você acaba perdendo dinheiro nessa negociata aí com seus clientes, né? Outro ponto muito importante disso são os fornecedores. Gente, fazer a pesquisa de fornecedor é essencial, porque com pesquisa de fornecedor você vai saber quais são as pessoas que podem te oferecer produtos com qualidade boa, com preço melhor. Então, se o seu fornecedor, se você está tendo vendas que não estão gerando lucro, a primeira coisa que você tem que olhar é: o meu fornecedor está me fornecendo produtos com boa qualidade, com preço bom? Será que eu consigo preços melhores com outro fornecedor? Será que eu consigo ter uma margem de lucro com fornecedor X ou Y? Então vá para a busca de mercado, corra atrás disso, porque é muito importante você ter bons fornecedores com preço bom, sem perder a qualidade, não é verdade? Então essas são as dicas que eu vou deixar para vocês aqui de como aprender a empreender, tá? Nos próximos vídeos a gente vai se falando mais por aí. E eu quero deixar um beijo, um abraço para vocês. Não se esqueçam, pessoal, do Clube Olia, que é o clube de vantagens que mais cresce no Brasil.
E é simples e fácil você entrar no clube, você basta fazer o seu cadastro. Esse cadastro tem um valor, uma cota de R$ 600 anuais, e com ele você consegue comprar produtos com 60% de desconto. E essa é uma promoção válida apenas para profissionais da beleza, tá bom? Você que é cabeleireiro, profissional massagista, dermatologista, biomédico, esteticista, principalmente os esteticistas, né, que estão aí ativos na atividade, que querem aumentar o faturamento da sua empresa e não sabe como, eu tenho para vocês a dica, que é o Clube Olia, o clube de vantagens que mais cresce no Brasil. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal!